Paz de Cristo, a paz Maria. Ai Maria, você é uma bênção. Paz, Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus, nós vamos continuar com o estudo hoje. Já é 8h05 passada, né? Vamos orar. Enquanto isso as pessoas vão entrando, porque o Senhor quer falar conosco. Em nome do Senhor Jesus. Pai, eu coloco diante de Ti, Senhor, a vida dos Teus filhos, meu Deus, que estão entrando, Senhor, nessa live. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor venha alcançar, Senhor, a cada vida, a cada pessoa, Senhor, que está, Senhor, com os seus ouvidos atentos, Senhor, para ouvir, Senhor, a Tua palavra, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha alcançar, Senhor, as nossas vidas. Nós queremos ser melhores, meu Deus. Queremos mudar, Senhor, os nossos pensamentos, meu Deus. Queremos mudar, Senhor, a direção, Senhor. Queremos, Senhor, nos apresentar, Senhor, como uma noiva limpa, Senhor, sem mancha, sem mácula, Senhor. Sonda nossos corações, meu Deus, vê se há em nós algum caminho mau. Transforma nossa mente, transforma o nosso coração. Que o Senhor venha, Senhor, mostrar, Senhor, o caminho, um caminho mais excelente, meu Deus. Que nós venhamos mergulhar nas águas profundas, Pai. Fala, meu Deus, poderosamente conosco hoje, nessa noite. Que não venham ser as minhas palavras, mas que sejam as palavras do Teu Espírito Santo. Senhor, que o Senhor venha nos ensinar, que o Senhor venha nos corrigir, que o Senhor venha nos exortar. Pai, toma nas Tuas mãos. Abra, Senhor, a visão espiritual de cada um dos Teus filhos que querem aprender mais de Ti, que querem se aprofundar, que querem mergulhar nas águas profundas, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, usa, Senhor, esse meu irmão, essa minha irmã que está assistindo essa live e as que vão assistir posteriormente. Meu Deus, que a Tua palavra vá e produza o resultado para o qual foi enviada. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe. Nós vamos começar hoje com um versículo em Atos, capítulo 2. Paz, irmão Heitor. Deus abençoe. Atos 2, versículo 16. Amém? Vocês quiserem procurar, mas se não, acompanha comigo, anota os versículos, depois vocês acompanhem, tá bom? Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E eu também, do meu espírito, derramarei sobre os meus servos, e as minhas servas, naqueles dias profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra: sangue, fogo, vapor e fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então essa palavra aqui, o Senhor fala, já vem falando, né? Em Joel também confirma esse versículo, né? No Antigo Testamento, aqui fala, em Joel, capítulo 2, fala mesmo os dizeres aqui: depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Eu sempre, já citei esse versículo aqui, mas muitas vezes o Senhor tem falado conosco, né? E eu gosto de enfatizar esse versículo que fala em Jó, capítulo 33, versículo 14 ao 16, diz: antes Deus fala uma ou duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando cai o sono profundo sobre os homens e adormecem na cama, então abre os ouvidos dos homens e lhes fala as instruções. Eu sei que o Senhor tem te dado sonhos, eu sei que o Senhor tem falado com o seu povo, e o Senhor tem me dado muito. Hoje eu vou contar um sonho. Eu não ia contar não, porque ele é muito forte, mas eu acho que eu não tenho que ficar calada. É um sonho de exortação. Mas, às vezes, a gente tem que saber quando nós temos que contar o sonho, quando é a vontade de Deus. Não vou contar sonho específico de ninguém. É um sonho relacionado à Igreja de Cristo.
Então muitas vezes nós achamos que é um sonho comum, mas nada é comum, porque nós não estamos buscando, pedindo para Deus abrir os nossos olhos, para abrir os nossos ouvidos, para tirar as escamas do nosso coração. Então o Senhor, às vezes, Ele traz uma palavra de repreensão para mim, para você, para nós como igreja, porque a intenção dele não é nos matar, não é nos condenar, mas a intenção do Senhor é que nós venhamos corrigir os nossos passos. E eu não ia contar o sonho, não, mas desde ontem o Senhor falou, conta o sonho. E eu pensei, meu Deus, é um sonho meio complicado, né? Mas no finalzinho eu vou contar, primeiro eu vou citar os versículos que o Senhor me deu, e no decorrer dessa live eu vou contar um sonho que Deus me deu. E o Senhor já me tinha me dado esse sonho, mesmo sonho, mais ou menos, acho que uns 16 anos atrás, mais ou menos isso. Acho que é isso. Eu tenho no caderno, devia ter trazido meu caderno de sonhos. Eu tenho um caderno que eu só escrevo sonhos. Todos os sonhos que eu sinto que é de Deus, eu escrevo. E eu não trouxe. E o sonho é mais ou menos aquilo que eu sonhei alguns anos atrás. Enfim, aqui em Oséias 12, versículo 10 diz: Deus dá visões a todos, mas aos profetas Deus abre e multiplica as visões, porque eles são tradutores e mensageiros de Deus. Por exemplo, em Oséias, vamos ver lá em Oséias. O Senhor, Ele quer falar com o seu povo, Ele quer abrir o nosso coração, mas nós precisamos entender qual é a vontade do Senhor. O que o Senhor está querendo falar comigo, com você? Porque muitas vezes nós achamos que o Senhor está falando, ou de repente que nem o versículo fala em Jó, né? Às vezes o Senhor está falando e a gente acha que é um sonho comum, um sonho, né, que nós vamos especificar, um sonho orgânico, um sonho que Deus não está falando. Mas o Senhor, Ele quer falar conosco. Aqui em Oséias, capítulo 12, versículo 10, diz assim: E falei aos profetas, e multiplicarei a visão, e pelo ministério dos profetas proporei símiles, ou seja, Deus abre a visão. Deus fala com toda a igreja, Deus fala com o povo de um modo geral, mas a visão mais específica o Senhor dá para os profetas. Quem são os profetas? Nós já falamos nos estudos anteriores. Algumas pessoas que acham que são profetas pelo simples fato de profetizar, né? De trazer uma palavra revelada. Às vezes uma profecia. Então as pessoas se intitulam profetas, né? Mas como eu já falei, depois vocês procurem nos estudos anteriores, que fala que um profeta ele tem que ter outros dons embutidos para poder saber discernir o sonho direito, né? Na realidade, a palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria, né? O próprio dom de profecia em si, e para o líder da igreja, né? O Senhor, Ele traz umas revelações mais profundas para aquele que Deus colocou como líder da igreja. Então, Deus precisa abrir a visão para que as pessoas, né, não errem o caminho e ensinem as outras pessoas, né? Deus quer falar com você, Ele quer falar comigo. Você está pronto para ouvir? Porque é muito fácil eu querer ver as coisas de Deus, porque quando nós começamos a pedir a visão espiritual, eu lembro que quando eu era jovem, criança, eu não era nem cristã ainda, eu já falei isso, eu comecei a ter visões, eu tinha medo, né? Então, às vezes Deus dá sonhos para as pessoas que não são cristãs. Por quê? Porque Deus às vezes quer fazer a pessoa acertar o caminho, para a pessoa ter mais experiência, para a pessoa buscar a Deus, né? E naquela época eu comprava livros de interpretação de sonhos. Só que depois que eu me converti, até me desfiz desse livro, porque basicamente na Bíblia não tinha nada a ver. Então, quando eu comecei a buscar ao Senhor, o Senhor começou a mostrar algumas coisas que estavam certo. Porque, por exemplo, se eu for procurar sobre... o pastor tá chegando, acabou de chegar um aviso aqui, tá? O pastor tá em casa esperando uma bênção aí. Paz, Kelly, tudo bem? Então aqui o Senhor diz, né, que Ele vai revelar o segredo do coração dele para os amigos, como eu falei na live anterior. Então,
O que está impedindo você de receber a direção de Deus? Porque muitas vezes você pensa assim, o Senhor não fala comigo, eu não consigo entender os sonhos que Deus está me dando. Qual é o verdadeiro propósito de Deus para você entender aquilo que Deus quer? Você buscar primeiramente a Deus. O verdadeiro profeta, primeira coisa, ele não guarda a profecia para si, porque aquilo que a pessoa recebe como profecia, como sonhos, ele não é para ele, é para ser entregue. É a mesma coisa de Deus me dar uma sabedoria para pregar a palavra e eu ficar guardando para mim. Existem pessoas que fazem teologia, se preparam há anos, mas não usam aquilo que Deus tem dado. Às vezes você tem dons, o Senhor tem te levantado, o Senhor tem te dado dons, e você não tem usado, você tem guardado. Então aquilo é a mesma coisa de você guardar um alimento saboroso e você fala assim, eu não vou comer hoje. Então você guarda na geladeira e você esquece, até dentro da geladeira estraga. Então existem pessoas que estão guardando o alimento que ela recebeu de Deus e aquilo está ficando mofado, embolorado, já não presta mais. Por exemplo, quando o Senhor te dá uma visão, se você não obedecer exatamente naquela hora, eu lembro uma vez, eu vou contar um fato aqui. Quando minha mãe era nova convertida, ela foi na feira e tinha uma pessoa que tinha sido presa. Ela tinha cometido atos errados e ela foi presa. Então ela tinha um histórico muito assim, todo mundo tinha medo dessa pessoa na época. Isso que há muitos anos atrás, eu era criança ainda. E aí minha mãe foi na feira, deixou a gente dormindo, que nós éramos criança. E aí essa pessoa tinha saído da cadeia e minha mãe falou assim, aí o carrinho da minha mãe quebrou. E aí essa pessoa, conheci minha mãe há muitos anos, falou, dona, eu levo pra senhora. Minha mãe, tá bom. Aí ele pegou o carrinho nas costas e foi levar. Aí na época era outra casa, foi feita uma reforma, tinha o primeiro portão, tinha a porta e tinha a terceira porta. E aí minha mãe pensou que ele ia deixar no corredor. Ele levou até dentro da cozinha. Mas como ele tinha um histórico muito negativo, todo mundo já sabia, minha mãe pensou, ele vai fazer mal para as minhas filhas, vai me assaltar, e, enfim. E ficou com medo. E o Espírito Santo falava para ela assim, fala da minha palavra. E ela não falou. Ficou com medo, porque ela sabia que ia gastar tempo, talvez ia ter que dar um cafezinho e bater um papo. E ela, com medo, não falou. Aí, naquela noite posterior, amanheceu um dia, e não sei quem é mais antigo deve lembrar disso. Tem uma praça aqui, que ficavam os noias fumando ali. E minha mãe ficou sabendo que mataram uma pessoa ali. E ela não obedeceu à voz de Deus. E no dia seguinte ela ficou sabendo que aquele rapaz, ele foi assassinado. Então, a Maria sabe como minha mãe gosta de... E quem conhece, que está assistindo, sabe como minha mãe gosta de falar do evangelho. Para todas as pessoas, ela falou assim, a partir de hoje, eu nunca mais vou cerrar a minha boca. Então, ela, em todo lugar que ela vai, ela leva o evangelho. Então, muitas vezes, Deus me dá uma visão que é para ser falada. E aí eu, por medo de ser criticado, medo de ser apedrejado, né? E ser perseguido e ser julgado, eu não falo. E aí aquela pessoa morre e o sangue daquela pessoa cai sobre mim. Eu creio que não caiu sobre minha mãe, porque minha mãe era novíssima convertida. Novíssima convertida, ela não tinha nem sabedoria para falar como ela tem hoje. Então muitas vezes o Senhor está te dando visões para você avisar para as pessoas, está te dando sonhos e você não está falando. E se essa pessoa cair e morrer hoje, o sangue dela vai cair sobre você. E por isso que eu vou contar esse sonho hoje. Hoje eu vou contar um sonho. Pega aí a visão. Né? Porque o Senhor, Ele quer alertar a igreja. O Senhor quer alertar a igreja. Ele vem me dando sonhos. E esses sonhos já vêm, né, alguns anos atrás. Se você recebe uma visão e deixa na gaveta, o que acontece? Você para de receber. Porque Deus não... Qual é o intuito de Deus quando Ele te dá um sonho? É para edificar, para consolar, para exortar, né? Tem sonhos que eu posso contar. Tem sonhos que é só para eu orar. Tem sonhos que é só para mim
não errar o caminho. Então, você vai pedir para Deus como que você vai interpretar sonhos, né? Como que você vai saber se esse sonho é de Deus? Muitas vezes você parou de receber, você tinha sonhos constantes e você parou de receber. Você sabe por quê? Porque você deixou de passar. Então, o Senhor não vai te passar um sonho porque Ele sabe que você não vai contar. Ele não vai passar uma revelação para você porque Ele sabe que vai guardar para você. Então, Ele vai usar pessoas que vai obedecer à vontade de Deus. Então, as pessoas... Outra coisa que as pessoas têm deixado... Por que hoje em dia não se fala tanto em sonhos e visões? Porque as pessoas pararam de buscar o sobrenatural. Elas começam... Tá, a Bíblia fala que a letra mata, o espírito vivifica. Nós sabemos que nós temos que todo sonho, toda visão tem que estar baseado na palavra de Deus, porque senão eu posso errar o caminho, né? Em 1 Coríntios, eu quero que você abra aqui comigo, em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 31, diz assim: capítulo 12, eu vou ler um pouquinho antes. Não, eu vou ler só o 31 mesmo. Você conhece os dons, né? Depois, se você quiser, em casa, eu não vou ter tempo para ler aqui, porque o estudo é grande e não dá para ler tudo. Então, mas se você quiser ver os dons, então você pode ler o capítulo de 1 Coríntios todos. Do 12, o capítulo 12, do 1 até o 31. Mas eu só vou ler o 31, tá? O Senhor diz aqui: procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Então, quando você procura, né, você acha. Aquele que bate, né, pedir e dar-se-vos-á, bater e abrir-se-vos-á. Se eu estou buscando de Deus um dom, Deus vai me dar, porque eu estou buscando. Mas por que as pessoas deixaram de receber os dons? Porque pararam de buscar, a igreja parou de buscar. E ali tem uma mesa farta de dons. Cada um, Deus vai usar de uma maneira diferente. Então, uns Deus levanta para curar, outros Deus levanta para pregar. E ali é uma diversidade de dons. Eu quero que você abra aqui comigo em Mateus 7. Mateus 7, versículo 7. Sete diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate se abre. E qual dentre vós, que pedindo um pão ao seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo um peixe, lhe dará uma serpente? Se, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará também o que lhe pedirem. Portanto, tudo que vos quereis que os homens vos façam, fazei-os também vós, porque esta é a lei e os profetas. Se você quer um dom, você já parou para pensar quantos anos faz que você não pede para Deus te usar nos dons? No dom de profecia, no dom de revelação, no dom de curar, no dom de maravilhas, do ministério de socorro, e ele vai... A lista tá grande ali. Você vai lá e escolhe lá. Porque você sabe que esse desejo que você tem de fazer a obra de Deus, de repente é pregar, é evangelizar, não sei, aquilo que Deus está te impulsionando. Eu tenho uma vontade de, sei lá, de cantar, eu tenho uma vontade de pregar. Você sabia que isso não vem de você? É o Espírito Santo que está colocando no teu coração? Porque de nós não pode vir coisa boa. E esse desejo de você fazer alguma coisa para Deus não vem de você. É Deus que está colocando no teu coração. Você sabe que algumas pessoas estão sendo impedidas por pessoas. Você sabe que muitas vezes nós deixamos de obedecer a Deus porque nós ficamos olhando para as críticas. Eu quero que você abra comigo em Gálatas. Às vezes nós ficamos olhando para as críticas, porque as pessoas realmente criticam. Se você faz bem, ou se você não faz, de uma maneira ou de outra, você vai ter sido criticado. Jesus foi criticado, nós seremos também. Em Gálatas 5, versículo 7,
diz assim: essa palavra eu acho muito forte. Corris bem. Quem vos impediu? Para que não obedeceis à verdade? Essa persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. Você sabia que aquela pessoa que está impedindo você de fazer a obra de Deus, de você vir para a igreja, de você executar os planos de Deus, o Senhor diz, sofrerá condenação. De repente você se diz cristãos, ou de repente uma pessoa que você está com o coração ardendo para fazer a vontade de Deus, mas as pessoas ficam criticando e falando isso, falando aquilo, não faz isso por causa disso, por causa daquilo, olha, os seus frutos não vai dar certo, e começa a desanimar a pessoa. O Senhor fala, corrias bem. O Senhor fala, você corria bem. Quem foi que te impediu? Foi as lutas? Foi a pandemia? Foi teu pai, foi tua mãe, foi teu irmão, foi teu marido, foi tua esposa? Foi quem que te impediu? Porque o Senhor fala que para nós correr bem, né? E de tal maneira que alcancemos a coroa da vida, que alcançamos o galardão, que alcançamos o troféu, né? O Senhor fala que numa casa estaria pai dividido contra filho, filho contra pai, e etc, né? O Senhor fala, corris bem. Quem vos impediu? Talvez foi o desânimo, talvez foi uma faculdade, talvez, alguma coisa te impediu. E o Senhor fala, essa persuasão não vem daquele que vos chamou. Não foi Deus que te impediu. Não foi Deus que parou de te usar. Você sabe que existe a única maneira que impede de você receber as coisas de Deus é você mesmo. Você pode de repente falar assim, foi fulano que me impediu. Tudo bem, ele pode ter influenciado você, mas você tinha que ter ficado firme no seu propósito, porque quem te chamou, ele é poderoso para te fortalecer e te ajudar nas grandes batalhas. O Senhor fala que um pouquinho de fermento, se você coloca um pouquinho de fermento num copo, ele fermenta. Eu lembro um sonho que eu tive de um determinado lugar que eu estive, de uma igreja, e eu lembro, o pastor está assistindo aqui, acho que ele já sabe desse sonho, e não vou contar todo o sonho, mas na época eu era noiva dele, então veio um homem encapuzado e começou a me bater no sonho, me espancar e me dar soco no estômago no meu sonho, e ele começou a falar acerca do meu esposo, que ele não era homem de Deus, enfim. E aí no sonho o meu ouvido começou a fermentar, começou a encher de espuma. Nisso ele estava sentado num banco assim, de praça, e aí ele veio e orou por mim. Aquela fermentação sumiu. Então muitas vezes a pessoa difama de repente o teu ministério, e as pessoas acreditam naquela difamação e ficam fermentados. O Senhor fala que um pouquinho de fermento destrói toda a massa, ou seja, fermenta toda a massa. Então esse fermento usado na igreja, o Senhor fala que um pouco de fermento acaba com tudo. Uma fermentação de uma pessoa pode acabar com uma igreja inteira. Então, eu não posso dar ouvido a fábulas, eu tenho que buscar o evangelho, buscar ficar firme na fé. A Bíblia fala que você sabe que antigamente as pessoas, você que é mais antigo na igreja, eu já vi milagres acontecendo, já vi perna crescer. Eu lembro na época que o pastor Deus usou o pastor Carlos, acho que ele deve estar assistindo, acho que a Kelly também deve lembrar disso. Quando ele colocou as perninhas da criança assim, as perninhas começaram a crescer, ele segurou a perninha da criança. A criança não tinha como. Se fosse um braço, a pessoa pode, né? Mas ele segurou as pernas e as perninhas da criança começou a se ajuntar, que ele tinha a perninha torta. E por que nós deixamos de ver esses milagres? Em Mateus capítulo 1, versículo 6, diz que os cegos veem, os coxos andam,
os leprosos são purificados, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e os pobres são anunciados o evangelho. Nós temos que crer na palavra de Deus, mas nós temos que buscar também a revelação, a visão de Deus. Muitas vezes eu amo a palavra, eu amo demais a palavra, mas o Senhor fala para a gente não ficar só na letra. Nós temos que nos aprofundar, porque as pessoas estão tão incrédulas que elas precisam ver os milagres, elas precisam sentir o toque de Deus, elas precisam saber que o Senhor está com elas, elas querem, né? Vamos ver aqui. Você sabe qual é o propósito? Por que o Senhor às vezes ele te dá uma visão? Ele te dá uma revelação para quê? Para você ter experiências com Ele, né? Não é maravilhoso quando você está buscando a Deus em oração e o Senhor te dá uma resposta em oração, ou quando você está dormindo em sonhos? Eu lembro que eu estava estudando a palavra e eu gosto muito da palavra. Então, o que eu vou contar aqui não é para minha glória não, porque, né, eu estou contando uma experiência minha. E eu pego a Bíblia quando eu vou pregar, eu gosto de estudar mesmo. E acaba minha pregação virando um estudo. E eu comecei a estudar a palavra, ganhei umas Bíblias de presente de aniversário. Então eu comecei a navegar numa Bíblia e outra, comparando o versículo, e acabei amanhecendo o dia. Fiz uma vigília ali sozinha. E a presença de Deus foi tão grande na minha cozinha, foi tão grande, eu estava estudando na cozinha, tão grande, tão grande, tão grande, que sabe aquela glória encheu. E aí eu vi um anjo na porta. Sabe quando você olha assim, você vai de novo, você não vi. Era um branco, tão branco, tão branco, eu não vi o rosto. Um branco tão branco que eu falei, depois que eu me atentei. Então, às vezes, nós estamos tão naturais que às vezes a gente vê um anjo e não percebe, né? Como eu já falei no estudo de anjos, quem assistiu, né? Tá lá escrito, tá lá no Facebook, tá no YouTube também agora. Você ama oficial, se você quiser, tá todos os estudos lá. O pastor também tá dando umas ilustrações lá, 3 minutinhos. Acompanha lá, os estudos estão muito bons, as ilustrações também estão muito boas. E ali o Senhor fala que anjo não tem asa, né? Então eu não vi a asa no anjo, então eu vi aquela presença sobrenatural e fiquei tão impactada, né? Por que o Senhor às vezes nos dá sonhos ou visões? De repente para confirmar uma promessa pessoal ou ministerial, para instruir, para exortar, né? Para nos capacitar, né? Para nos fazer acertar o caminho. Você sabe que o Senhor nunca vai fazer nada antes de revelar aos seus santos, os profetas, a palavra de Deus diz. Então, sempre quando o Senhor quer trazer uma revelação para nós, eu tenho uma experiência, minha com Deus. Eu não sei qual é a sua experiência com Deus. Cada um tem a sua, né? Eu tenho a minha. Por exemplo, é muito difícil, desde quando eu era novinha convertida, eu via os profetas entregando profecia para um e para outro, para um e para outro, e nunca Deus falava nada comigo. E eu ficava triste, Deus não me ama, Deus não quer falar comigo, né? Os filhos, a gente tem esse, né? O Senhor só fala com fulano, com Beltrano. Parece que naquele culto, todas as vezes, Deus só revela aquelas mesmas pessoas. E naquela época tinha muita, assim, revelação. Hoje eu não tenho tanto mais, as pessoas pararam de buscar. Por causa, talvez, da meninice que andava acontecendo no meio pentecostal, as pessoas ficaram em descrédito, né? E acabou deixando de buscar. Mas a profecia e a revelação de Deus ainda existe. É que muitas pessoas começaram a não buscar de Deus e começaram a entregar profetadas, né? Então a Bíblia fala, vamos ver lá essa passagem que fala em Jeremias, né? É muito forte esse versículo. Eu sei que você já conhece esse versículo, mas eu não poderia explicar isso sem ler esse versículo. Em Jeremias, capítulo 23, versículo 28, diz assim: o profeta que teve um sonho, conte como sonho, e aquele que está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. O que isso significa aqui? Se eu tive um sonho de Deus, eu não posso falar, esse sonho veio de Deus, sem eu ter certeza que veio de Deus. Se eu tive um sonho, eu tive um sonho. E, por exemplo, às vezes o Senhor nos usa para falar a palavra. E aquele que está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Se Deus está me usando
para falar uma palavra dura, eu não tenho que passar mel na palavra. Eu tenho que falar a verdade, né? E falar exatamente o que o Senhor está mandando eu falar, né? Porque às vezes nós queremos amenizar. Às vezes o Senhor não está amenizando porque o Senhor quer, o Senhor sabe como tratar cada pessoa. Às vezes o Senhor fala que Ele precisa tratar duro algumas pessoas, porque Ele já falou manso, Ele já falou suave, Ele já pegou no colo, e chega o momento do chicote. Então às vezes nós queremos amenizar. O Senhor fala a minha palavra com verdade. Quem tem a palha como trigo, diz o Senhor, não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha. O martelo, quando você vai pegar o martelo, o que você faz com o martelo? Né, você vai, né, os pastores, o pastor José está aqui também, Deus abençoe, pastor. Quando você vai pegar um martelo, você vai bater devagarinho? Claro que o Senhor, a repreensão, o Senhor fala que no momento não é boa, né? Mas o Senhor repreende aos que Ele tem por filho. Então, às vezes, a repreensão vai doer. O Senhor fala, a palavra é como um martelo que esmiuça a penha. Portanto, eis que sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um com o seu companheiro. Eis que sou contra os profetas do Senhor, que usam de sua língua e dizem, ele disse, eu sou contra os profetas, que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e que contam e os fazem errar o meu povo, com as suas mentiras e com suas leviandades, pois eu não vos enviei, nem dei ordem, e não trouxeram proveito nenhum a este povo, diz o Senhor. Por que, pois, te perguntar este povo, ou qualquer profeta ou sacerdote, dizendo, qual é o peso do Senhor? Então lhes dirá, sois o peso, e vos deixarei, diz o Senhor. Então, essa palavra aqui, o Senhor fala que aquele que teve um sonho, conte como um sonho, né? Então, por exemplo, o Senhor, Ele nos dá instrução. Como que eu vou saber se essa profecia vem de Deus? Né? Primeiramente, como que eu vou saber se o sonho que eu tive veio de Deus? E como que eu vou saber se o sonho que a pessoa teve comigo ou em relação a alguma coisa vem de Deus? O Senhor fala em Mateus, vamos ver lá Mateus 7, versículo 15, diz assim, eu não vou ler tudo porque não vai dar tempo. Acautelai-vos, 7, capítulo 15. Acautelai-vos, pois, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Os seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se as uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore que produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, e nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bons frutos, corta-se e lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então, algumas pessoas aí, o Senhor, Ele usa de misericórdia. O Senhor usou até uma jumenta, né? Quando o Senhor quer, Ele usa até a jumenta. Então, às vezes as pessoas falam assim, eu sou usado por Deus, eu tenho sonhos, tenho visões, eu sou o mais especial de Deus, né? E às vezes as pessoas acham que só porque tem sonhos, tem visões, né, são profetas e Deus está usando. Deus usa, né? Deus usou até a jumenta de Balaão. Isso não significa que nós somos santos. O Senhor quer usar, quando não tem profeta, Ele usa até uma jumenta, se caso precisar. Mas o Senhor diz aqui, pelos frutos conhecereis os profetas. Então, aquele que, né, o Senhor fala aqui, pelos frutos você vai conhecer. E segunda coisa, toda profecia, toda revelação, todo sonho, eles têm que estar embasado na palavra. Em Salmo 138, versículo 2, na parte B, diz assim, Deus exaltou a palavra acima do seu próprio nome. Então, por exemplo, o Senhor quer salvar você, mas o Senhor, o Senhor fala aqui para nós não adorarmos imagens de escultura, né? E ali, né? E fala algumas sentenças, né?
aquele que não pratica tais coisas não herdarão o reino dos céus, né? Então, por exemplo, o Senhor quer me salvar, mas eu sou idólatra, a pessoa se prostitui, a pessoa rouba, não roubarás, não matarás, não furtarás, né? E aí vem uma série de coisas, não herdarão o reino dos céus. Então o Senhor quer me salvar, né? Mas o Senhor fala que Ele exaltou a palavra acima do seu próprio nome, porque é a mesma coisa do selo do rei, né? Quando o rei, ele assinava uma carta, ele assinava e colocava no sinete, né? E selava a carta com o anel do rei. Nem o próprio rei poderia revogar essa causa. É a mesma coisa do Senhor. Então, toda a profecia que você recebe, elas têm que estar embasada na palavra. Por isso que você tem que conhecer a palavra. É necessário você fluir nos dons, porque nós estamos vivendo tempos que as pessoas eles querem ver, né? Eles querem sentir a presença de Deus por causa de tantas coisas que aconteceu, né? Então, o Senhor, ele quer falar com a igreja. Toda a profecia, elas têm que estar embasada na palavra. Então, quando o Senhor me der um sonho, quando o Senhor te der um sonho, você vai analisar se esse sonho tem base bíblica. Se Deus te der um sonho com enigmas, você vai procurar decifrar, orar antes de você passar este sonho. Porque nós não podemos, a Bíblia fala aqui, quando eu falo, Deus falou, eu tenho que assumir a responsabilidade, que foi Deus que falou, né? Eu não posso dizer Deus falou sem Deus ter falado. O Senhor fala que Ele é contra os profetas, né? E o Senhor fala em 1 João, vamos ver aqui. Primeiramente, nós temos que analisar. Não é que nós vamos analisar o profeta. O Senhor fala que nós vamos analisar a palavra, né? O Senhor fala de julgai a profecia. Em 1 João, diz assim: amados, não creais em todo o espírito. Em 1 João, capítulo 4, versículo 1. Amados, não creais em todo o espírito, mas provai se o espírito são de Deus, porque já são muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir. Eis que está no mundo. A palavra de Deus nos diz que o anticristo, né, a palavra fala que, se possível fosse, enganaria até mesmo os escolhidos. Mas pela palavra de Deus você sabe, né? Em Mateus 7, eu acabei de ler, né? Mateus 7,15, acabei de ler, anotei aqui. Então a Bíblia diz aqui, eu vou dar um versículo aqui e vou contar um sonho. Eu vou ler 3 versículos aqui e vou contar um sonho que eu tive com a igreja de Cristo. E isso é para nós, porque não é placa de igreja não, é para nós. Em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17. Diz assim: chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho? Outro versículo, Isaías capítulo 29. Capítulo 29, versículo 15. Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor, fazem as obras às escuras e dizem: quem nos vê e quem nos conhece? Vós tudo perverteis como o oleiro foste o barro, e a obra disseste do seu arço, não os fez, e o vaso formado disseste do oleiro, nada sabe. Tudo isso eu estou contando para contar um sonho, tá? O Senhor diz: ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor, fazem as obras às escondidas e dizem: quem nos vê? Quem nos conhece?
Eu vou contar esse sonho aqui, depois eu vou ler uma passagem de Ezequiel. A passagem de Ezequiel, capítulo 8, eu vou ler. Esse versículo tem a ver com o sonho que eu tive. Tô deixando vocês curiosos, né? É a minha intenção mesmo, de verdade. Ezequiel 8, versículo 1. Eu tive um sonho. A Bíblia fala que é lícito que venham os escândalos, mas ai de quem por ele vir. E a Bíblia fala desde dos livros anteriores que eu li, que surgirão falsos profetas, né? E eu tive um sonho, eu acordei assim de madrugada e eu fiquei pensando nesse sonho. Eu sonhei, e esse sonho eu já tive. Não vou contar o primeiro sonho que eu tive alguns anos atrás. Eu vou contar só o que eu tive agora. Que os outros, talvez um outro dia eu conto, mas eu vou contar só esse. Eu sonhei que estava tendo um julgamento da igreja. E todos os pastores estavam sendo julgados. Sabe um dia do julgamento, onde Deus vai julgar as nossas obras? Não só os pastores, mas julgar as obras da igreja. Eu creio que não era só os pastores. Era um grande tribunal. E tinha um pastor, que é representado como um mensageiro de Deus. E esse mensageiro de Deus, que representava por um pastor, ele estava julgando todos os outros pastores. E havia um pátio muito grande de pastores. É como se Deus estivesse passando a peneira na igreja. E ali alguns pastores estavam sendo absolvidos, outros condenados, né? E eu não vou citar nomes de quem, enfim, né? Vou citar nomes. Alguns que eu conheci estavam sendo absolvidos, outros estavam sendo condenados. E aí, nesse sonho, o meu esposo estava com uma camisa branca e ele tinha sido absolvido nesse sonho. E tinha muitos outros que tinham sido condenados, só que eu não via a face desses. Mas tinha alguns que estavam se escondendo. E alguns pegavam algumas caixas e colocavam algumas coisas dentro. Sabe aquela cama que não tem como esconder nada, porque ela é bem baixinha, tipo cama box? Então eles queriam esconder coisas grandes embaixo da cama, pegava caixas grandes querendo colocar entre prateleiras, coisas escondidas. E não tinha como esconder, porque estava aos olhos nus de todo mundo que quisesse ver. E era como essa passagem aqui de Ezequiel. Eu vou ler esse versículo porque esse versículo de Ezequiel me chamou muita atenção. Era como se o Senhor tivesse me pegado pela mão e falado: vem ver o que está acontecendo com a igreja. Sabe quando você está com uma câmera? Eu via cada pastor, cada rosto, nem todos eu via, alguns eu não conhecia, e alguns têm nomes, mas eu não vou falar aqui. E tinha alguns que estavam sendo condenados, e tinha 2 que eu conheço. E eles estavam se escondendo. Como passou todo o julgamento, o pátio já estava vazio. E tinha uma perua que alguns começaram a se esconder. Tipo, não passaram pelo julgamento e começaram a se esconder. Uma perua cheia de pastores, lotada. E aí meu esposo falava: você não... Aí ele chamava a atenção de 2 que estavam... Ele achou que tivesse acabado... Eles acabaram achando que tinha acabado o julgamento e achou que iam se sair livres. E aí quando eles foram passando, o pastor, que se representa a Deus, falou para eles: onde é que vocês vão? Vocês têm que passar por aqui. E eles falaram assim: eu não vou passar por aí. Começou a ser rebelde com o próprio Deus, porque aquele pastor representava Deus no sonho. E aí meu esposo falava: você não pode agir desse jeito, você tem que passar por aqui. E ele fala: quem é você para mandar em mim? E ali houve um grande escândalo. E aí entrou uma moça. Tinha uma moça nesse sonho. Eu não sei quem era ela, não conheço. Mas tinha um pastor que estava por trás dela, como se fosse... Não sei se fosse um casal. Não representava ali um casal. Representava um pastor, ele era grande, normal. E uma moça estava fazendo uma faculdade. E... acho que é faculdade, esqueci o nome, acho que é magistratura. Eu até anotei, até pesquisei
né, uma faculdade de, eu vou me recordar se é esse nome mesmo, de magistratura. E por causa desse pastor, a faculdade dela tinha sido cancelada. Então ela tinha vários livros. Então na realidade ela estava inocente. Mas por culpa desse homem, que era um pastor na época, no sonho, ela sofreu as consequências. E foi rasgado a magistratura dela. Foi cancelado. E ela falou, mas eu não tenho culpa. Ela falou, olha, você vai passar por uma análise e você vai saber, nós vamos saber futuramente se você tem culpa ou não. E esse homem se tornava pequenininho, bem pequenininho, como se fosse um moleque. Então foi tirada toda a autoridade desse pastor. Eu estou contando o sonho aqui, esse sonho, mas eu estou sentindo no meu coração de contar um sonho que eu tive há alguns anos. Eu era de um determinado ministério. Eu vou contar só uma parte, não vou contar tudo. E esse sonho está relacionado com um outro que eu tive alguns anos atrás. Está escrito no meu caderno lá, de sonhos. Estava tendo um juízo, um grande juízo sobre a igreja. E havia vários pastores nesse sonho. Nesse sonho, tinha alguns pastores que estavam sendo julgados e condenados, porque estavam usando da fé para fazer muitas coisas erradas, e prostituição, e muitas coisas, escândalos, né? O Senhor fala que é lícito que venha, mas ai de quem por ele vir. E ali, esses pastores estavam sendo impelidos na parede, e estava tendo um grande vendaval na igreja. E um pastor que tinha um microfone, ele tinha uma autoridade maior do que os outros pastores, ele estava sendo condenado. E esse pastor, ele começou a ser humilhado. Tinha uma moça, que mais ou menos esse sonho, dessa moça que eu tive nesse sonho aqui, no sonho anterior, há muitos anos atrás, tinha uma moça que gritava, ai de mim, eu não aguento, eu não aguento. E todos os pastores que estavam ilícitos começaram a ser envergonhados, um a um. E esse pastor, ele ficou numa cadeira de roda. Aqui vocês não dá para vocês ver, né? E vou baixar aqui para vocês ver. Na cadeira desse pastor tinha esse tipo um microfone assim que se movimentava na cadeira. Então ele ficou aleijado. Ele perdeu toda a autoridade e ficou numa cadeira de roda e precisando usar fraldas. Então ele foi humilhado. Então, esse sonho tem muito a ver. Talvez você não entenda um pouco. Talvez você pode estar confundindo um sonho com o outro, porque você pode achar que é o mesmo sonho, né? Já vai dar 9 horas. Então, se vocês tiverem dúvida do sonho, eu explico depois de novo. Um sonho tem muito a ver com o outro. O Senhor fala, né, que o juízo vai começar pela casa dele. E se começa, né, eu vou ler de novo esse versículo. Aqui diz... cadê o versículo que eu acabei de ler aqui? O Senhor diz que se o juízo começa pela casa dele, qual será o fim daqueles que, né, não são de Deus, que não são da casa dele? O Senhor, ele exorta os filhos dele. Muitas vezes, por causa de alguns pastores, de alguns obreiros, de alguns membros da igreja, porque aqui não é só pastor que Deus está exortando, por causa dos frutos de algumas pessoas, o nome de Cristo está sendo blasfemado. Então, nós temos visto, né? Você acompanha a TV, você deve estar vendo também alguns escândalos que está acontecendo. O Senhor falou que é lícito que venha. Mas eu tenho que olhar para Cristo, o autor e consumador da minha fé. Eu não posso me abalar e julgar todos os outros pastores que são fiéis, que procuram obedecer a Deus, por causa do erro de outros. Existem pastores sérios, pastores que pagam preço, pastores que amam a palavra de Deus. Eu sei que aqui tem alguns pastores que eu conheço e sei que são homens de Deus, pessoas de Deus, né? E eu sei que estão pagando preço pelo Evangelho. Mas a palavra de Deus diz que se multiplicaria a iniquidade. Eu vou ler essa passagem aqui de Ezequiel, que era mais ou menos como o Senhor estava me mostrando aqui. É como aconteceu aqui. Eu vou ler em Ezequiel capítulo 8, versículo 1, diz: Sucedeu, pois, que no 6º ano
do mês sexto, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa, e os anciões de Judá assentados diante de mim, que ali a mão do Senhor Jeová caiu sobre mim. E olhei, e uma semelhança como aparência de fogo, desde a aparência dos seus lombos, e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima, com aspecto de um resplendor como de um ambar. E sucedeu que estendeu a forma de uma mão, e me tocou pelos cabelos da minha cabeça. E o Espírito me levou entre a terra e o céu, e me trouxe a Jerusalém em visão de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provoca os ciúmes de Deus. Eis que a glória do Deus de Israel estava ali, conforme a semelhança que tinha visto no vale. E disse-me: filho do homem, levanta-te agora aos teus olhos para o caminho do norte. E levantei meus olhos para o caminho do norte, e eis que, à banda do norte, à porta do altar, estava a imagem de ciúmes à entrada. E disse: filho do homem, vês tu o que estão fazendo? As grandes abominações da casa de Israel? Faz aqui para que me afaste do meu santuário? Mas verás ainda maiores abominações. E levou-me à porta do átrio, então olhei, eis que havia um buraco na parede. E disse-me: filho do homem, cava agora naquela parede. E cavei na parede, e eis que havia uma porta. Então me disse: entre e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. Então aqui, depois você, se você tiver curiosidade, você lê. E depois também fala, né? Eu vou deixar um endereço para vocês procurarem. Outra passagem que fala muito forte, né? Em Ezequiel, capítulo 34, diz a profecia contra os falsos pastores infiéis na casa de Israel. Então nós sabemos que nós estamos vivendo os últimos dias, mas não temos que nos abalar por causa de alguns que estão fazendo coisas erradas, né? Nós sabemos que o Senhor vai passar a peneira. O Senhor está tratando. E talvez vai surgir outros escândalos, que né, tem casos aí que você assiste televisão e você sabe que algumas pessoas estão até falando na internet: por causa de fulano, de Beltrano, o nome de Cristo está sendo blasfemado. Infelizmente está, porque algumas pessoas põem tudo num pacote só, como se todos fossem iguais, né? E acaba o nome de Deus sendo blasfemado, e acaba desviando pessoas do evangelho por causa dos escândalos, né? Em Lucas, para terminar essa palavra, essa live, em Lucas capítulo 12, versículo 48, diz assim: Lucas capítulo 12, 48, diz: Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoites, por poucos açoites será castigado. E qualquer que é muito foi dado, muito lhe será cobrado. E o que muito lhe confiou, muito mais se pedirá. O Senhor te deu um talento. Independente se você que está aqui assistindo seja pastor, seja obreiro, seja membro, cada um tem uma responsabilidade. O Senhor fala para mim e para você: aquele que muito é dado, muito é cobrado. Então, de repente, o seu dom, que você acha: meu dom é inferior, não é. Né? O Senhor, ele fala em 1 Coríntios, que eu dei o endereço para vocês: há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então, para um foi dado o dom de profecia, ou para outro dom de curar, nós temos que zelar pelos dons que o Senhor nos deu. E o Senhor fala que Ele vai requerer os seus dons. Você está usando o seu dom com dignidade? Você está obedecendo o seu chamado? Né? O Senhor fala em 1 Timóteo, capítulo 4, acho que versículo 12, eu acho que é isso, que o Senhor fala: não rejeite a unção que foi dada por imposição dos apóstolos, né, pelo presbitério da igreja. O Senhor te deu um chamado, então você não deve rejeitar. Em Lucas capítulo 17 diz, 17 versículo 1, e disse aos discípulos: é impossível que não venham os escândalos, mas ai de quem por ele vier.
Melhor que lhe puserem ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um desses pequenos. Então o Senhor fala que, infelizmente, vão vir escândalos. Talvez esse que você tem visto e alguns outros que você tem visto atrás, talvez você conhece pessoas que caíram. O Senhor fala, é lícito que venha, mas ai de quem por ele vier, né? Em capítulo 18, versículo 7 diz: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam ele de dia e de noite, ainda que por tardio para com eles. É um versículo... Deixa eu ver aqui. Então o Senhor fala aqui a parábola do juiz iníquo. E contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Eu não posso desfalecer só porque um caiu, outro escandalizou. Eu tenho que permanecer fiel ao Senhor. Eu tenho que clamar sempre. Então, por exemplo, o Senhor está abrindo a visão da igreja, porque o Senhor quer mostrar o que vai acontecer, para que no dia a gente não fique surpreso. Nossa, aconteceu isso. Mas o Senhor já vem avisando. As pessoas estão completamente distantes de Deus, completamente leigas daquilo que Deus está fazendo e quer fazer. O Senhor quer usar você como boca no meio dessa quarentena. Você tem se deixado usar pelo Senhor? Ou você tem calado os seus lábios? Você simplesmente está na caverna, deitado na rede e simplesmente abandonou as coisas de Deus, não quer mais nem anunciar, nem pelas lives, né? Eu estou aqui porque Deus mandou. Até já falei isso aqui, né? Eu estou aqui por causa de um sonho, porque o Senhor me impulsionou a fazer isso. Quem me conhece sabe que eu sou bem reservada, não gosto muito de me expor, mas quando é a vontade de Deus, a gente não tem que fazer somente aquilo que a gente quer, né? É muito fácil eu fazer fazer a obra de Deus e só fazer aquilo que eu quero. Eu não quero pregar hoje, eu não quero fazer live, eu não gosto de dar estudo, eu tenho vergonha, eu não quero anunciar o evangelho porque meu vizinho não vai querer. Seja a boca de Deus, né? E não olhe nem para a direita, nem para a esquerda. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Mas tu não serás atingido. Mas se você permanecer fiel, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida, o Senhor te diz. Então não fique preocupado com os escândalos, porque vão surgir. Talvez esse que você está vendo, que você já sabe, e vai surgir outros e outros e outros, mas nós temos que permanecer firmes. Eu não posso deixar as minhas vestes ser manchadas por causa de outras pessoas. Eu não tenho que olhar, né, para a direita nem para a esquerda, aquele que caiu. Eu tenho que estender a minha mão para que aquela pessoa não caia. Mas se ela quiser, eu não posso impedir, né? O Senhor te deu o livre-arbítrio, o Senhor me deu o livre-arbítrio, então eu procuro salvar alguns, mas alguns não querem. E eu não posso parar, deixar a minha salvação e ficar prostrado junto com a pessoa. Então permaneça firme com o Senhor e se deixe usar pelo Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Deus abençoe sua vida. Eu vou orar por você. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, coloco diante de Ti, Senhor, cada um dos Teus filhos que estão aqui comigo nessa live. Por algum motivo, o Senhor preparou, Senhor, este momento. Talvez algumas pessoas aqui estão testificando daquilo que o Senhor já tem falado com eles, meu Deus. Nós sabemos, meu Deus, que o Senhor, quando abre a boca de uma pessoa para falar, nós sabemos, meu Deus, que o Senhor está abrindo a boca de outras pessoas para falar a mesma coisa. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha dar graça, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, guarda, Senhor, o coração dos pequenos, para que eles não venham se escandalizar com tantas coisas que vêm acontecido, meu Deus. Tantas decepções, tantas tristezas, meu Deus, tantas angústias, meu Deus, mas que os Teus filhos venham permanecer firmes e fortes. Guarda o nosso coração, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, para que nós não venhamos cair, que o Senhor venha nos mostrar, nos dar a direção, meu Deus, para que nós venhamos fazer a Tua obra com excelência, Senhor, sem olhar, meu Deus, pelo que está acontecendo neste mundo, mas que nós venhamos permanecer firmes, meu Deus, deixando-nos usar pelo aquilo que o Senhor quer, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe individualmente a cada um dos Teus filhos. Abençoe o pastor Iratã, a Maria, o pastor aqui, José, o pastor Valdemir, a Laurentina. Tudo bem, Laurentina, Solange? Deus abençoe a Sueli também. Deus abençoe a cada um de vocês. Eu não consigo ver todos aqui, porque eu não sei muito mexer nessas coisas. A Kelly.
Deus abençoe. E futuramente aqueles que vão assistir também. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Abra o teu coração e deixa Deus te usar. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Fiquem na paz todos vocês. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Também te amo, Mar. Deus abençoe. Fiquem na paz.